Boa tarde a todos, obrigada pela introdução aqui da parte da IDC. Vou chamar aqui ao painel Roberto Trematerra, Head of Information Technology da Fluene. Obrigada, Roberto. E Raul Martins, coordenador da catalisação da transição digital da Portugal Digital. Obrigada aos dois. Obrigado. Pela participação. Podemos sentar. O tema que nos traz aqui, como a IDC referiu e bem aqui com a sua prediction, é a data privacy. Aqui temos aqui o desafio de ser em plena hora do almoço e o tema poder ser maçudo, mas nós vamos conseguir dinamizar aqui um bocadinho a conversa para no fundo agilizar aqui o tema da hora do almoço. O tema do data privacy nos últimos anos, e penso que todos nós, então, como cidadãos também, estamos muito a par deste tema, tem uma importância significativa tanto para as empresas, porque têm que implementar um conjunto de regulamentação, um conjunto de procedimentos, e também tem impacto na vida de todos nós, como cidadãos e como titulares dos nossos próprios dados. Nos dias de hoje, os dados, a quantidade de dados que são recolhidos, armazenados, arquivados e transmitidos pelas organizações, traz também, o aumento de todo este processamento traz também um aumento das violações de dados, das violações de privacidade, de ataques cibernéticos, e é um bocadinho sobre esses temas que vamos falar aqui hoje. Gostaríamos aqui de endereçar, no fundo, qual o impacto destas regulamentações e da privacidade de dados nas empresas, não é? No dia-a-dia das empresas, tanto ao nível dos sistemas de informação como na sua cultura transversalmente. De que forma é que os governos podem ajudar nisto, tanto na componente da regulamentação como na componente, por exemplo, da sensibilização aos cidadãos, e também um bocadinho da forma como é que os cidadãos reagem, principalmente com o gap geracional que hoje vivemos, dos mais velhos, temos os mais velhos e temos os mais novos, e quais é que são, eventualmente, aqui as estratégias que poderão ou não ser diferentes, de diferentes abordagens neste gap geracional. Eu, se calhar, começo aqui pelo Roberto, e aqui a primeira questão que coloco é, num mundo onde, hoje em dia, o mote é a experiência do cliente, temos que conhecer muito bem o nosso cliente, temos os marketings direcionados, portanto, temos que ter aqui uma informação sobre o nosso cliente que há uns anos atrás não a teríamos. Como é que as empresas, ao mesmo tempo que têm que ter toda esta informação direcionada e individual de cada cliente, como é que endereçam depois os temas do data privacy e como é que se gera internamente este conflito? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Como disse a Marta, é um horário algo complexo, mas vamos tentar isto tornar o mais interessante possível. Relativamente às perguntas ou a temática que a Marta lançou, eu diria que as empresas estão a aprender como actuar da melhor forma possível. Estamos aqui a falar de um contexto de equilíbrio que deve existir entre proteger os legítimos interesses de cada um de nós como cidadão e dos nossos dados, mas também do interesse da própria empresa em poder efetivamente atuar no mercado. E este equilíbrio é um conjunto de forças que vão entrar num equilíbrio que também está em constante mudança. Quer dizer com isto que já tivemos situações onde havia uma recolha excessiva de informação. Quem que não se lembra de haver aqueles formulários com inúmeros dados que perguntavam não só o nome, mas também o número de contribuinte, depois o sexo, depois a altura, depois até tive formulários que perguntavam pelo meu clube favorito ou pelo meu desporto. Por isso havia uma fase de um excesso de recolha de informação, passando depois para eventualmente outro excesso de demasiada prudência e não haver efetivamente a informação mínima indispensável necessária para ter uma boa relação e segura para com o utilizador. Porque esta tal, vou chamar quase dança, não é? Entre os vários extremos, é que empresas procuram para equilibrar. Eu diria que hoje em dia um dos pontos que importa muito para ter sucesso nesta temática é a agilidade com a qual as empresas conseguem actuar sobre a regulamentação. Ou seja,
sem pôr em causa a regulamentação e os direitos dos cidadãos e dos seus dados, efetivamente, como é que conseguem passar a ação de uma forma rápida. Temos experiências com, é preciso lançar uma campanha de marketing, uma campanha de angariação de clientes, etc. E, tipicamente, tendo em conta a volatilidade do mercado, tem que ser rápida. Como é que conseguimos montar uma tal ação de uma forma segura? E ali precisamos não só que os próprios procedimentos sejam ágeis, permitem alguma flexibilidade, como também as próprias empresas têm experiência para poder actuar de uma forma segura. Muito bem. Obrigada. Raul, pegando aqui mais no tema da regulamentação propriamente dita, partilhou comigo que esteve envolvido aqui no desenvolvimento de algumas destas regulamentações interessantes nestas matérias. Partilhe-nos aqui um bocadinho a sua experiência, que principais desafios ao nível do entendimento dos próprios regulamentos, ao nível do entendimento, se calhar, até de vários Estados-membros, porque estamos a falar aqui de regulamentação europeia. Que desafios é que teve quando esteve envolvido nessas matérias? E se acha que esses desafios acabam por ser depois transpostos depois para o dia-a-dia e no dia-a-dia das empresas, às vezes na própria interpretação do que é que se tem que fazer, ou o que é uma violação e o que é que não é, e o que é que nós podemos ou não podemos fazer? Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Enfim, os regulamentos... Eu sou engenheiro e, portanto, o conceito de regulamento não é uma coisa que me seja próximo. Obviamente, um advogado, alguém que esteja na área jurídica, entenderá muito mais facilmente aquilo que os regulamentos representam e como é que eles se desenvolvem. Na realidade, eu tenho estado a trabalhar, devia estar na estrutura de Missão Portugal Digital e sou responsável para a área da catalisação, que tem lá um tópico que tem a ver com o acompanhamento da legislação europeia em matéria digital. E tenho estado a trabalhar nisso e, de facto, é um desafio muito grande. Nós temos que perceber que a Europa, desde há um tempo esta parte, está a procurar alguma soberania em algumas matérias, nomeadamente na área digital. Porquê? Porque, basicamente, nós sabemos que, segundo a IDC, salvo erro, a área digital representa 15,5% do PIB mundial e cresce 2 vezes mais rápido do que tudo o resto, todos os outros setores. E, portanto, isto é muito atrativo. A Europa tem aqui alguma perda, porque importa muito hardware da Ásia, da zona da Ásia, importa muito software da zona do Ocidente, nos Estados Unidos, como nós sabemos, não é? E, portanto, tem aqui alguma perda pelo lado do PIB, mas isso não seria a maior preocupação, não é? A maior preocupação é, na realidade, ter a capacidade de conduzir o espaço europeu a um mercado único na área digital. O que é que isto obriga? Obriga, necessariamente, a que nós tenhamos que ter regulamentos que ponham os Estados todos a comportar-se da mesma maneira. Certo. E, portanto, eu não tenho capacidade nenhuma de desenvolver um produto digital em Portugal e depois fazer a difusão desse produto em Espanha com regulamento, em França com outro regulamento. Portanto, o principal, ou o primeiro interesse de criar regulamentos a nível europeu tem muito a ver com a capacidade de criar um mercado único e que se pretende que seja soberano, ou seja, que seja, na realidade, capaz de se autossustentar de alguma maneira, não é? E, portanto, que compreenda todas as fases da cadeia de valor daquilo que tem a ver com um determinado mercado na área digital. Nós, de alguma maneira, enquanto profissionais na área do digital, fomos, não diria surpreendidos, porque já haviam leis no país para uma série de matérias que têm a ver com segurança, que têm a ver com privacidade e tudo mais, mas fomos surpreendidos com um regulamento que foi aquele que nós todos conhecemos, chamamos de RGPD, na área da proteção de dados e que, de alguma maneira, nos obrigou a repensar um bocadinho todo o exercício que tínhamos até então e que, enfim, a repensar um conjunto de práticas como estas que foram mencionadas há pouco, porque, de facto, havia um abuso muito grande naquilo que era a abordagem aos dados pessoais. E, de alguma maneira, foi a primeira vez que vimos um regulamento que tinha um conjunto de multas que, de alguma maneira, criavam aqui um susto, não é, às empresas, porque, de facto, se não cumprirem aquilo que lá está, ou se tiverem um incidente, têm aqui uma multa pesada, não é? Isto, de alguma maneira, assusta, mas eu não sei se assustou o suficiente. E posso dizer que vêm aí muitos mais regulamentos na área digital com o mesmo tipo de abordagem, em termos de penalties, não é? Mas eu não sei se assustou o suficiente. Porquê? Porque o European Data Protection Board decidiu fazer aquilo que eles chamam um Coordinated Enforcement Framework para perceber até que ponto é que os Estados-membros estão mesmo a respeitar o RGPD.
E no ano passado dedicou o tema à adoção de cloud pública, pelo setor público. E o que nós vemos quando olhamos para aquilo que foi o relatório final é que, de alguma maneira, há um conjunto de práticas que estão no RGPD que estão literalmente a ser ignoradas. E não é um problema português, é um problema dos Estados-membros. Toda a Europa está assim. Basicamente, o European Data Protection Board é constituído pelo European Data Protection Supervisor, mais um membro de cada uma das entidades competentes a nível nacional, no nosso caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, todos eles participaram neste levantamento para tentar perceber até que ponto é que realmente o RGPD estava a ser bem usado em cada um dos Estados-membros. E o relatório não é muito positivo. E não é muito positivo em várias matérias, o que significa que, eu não vou agora estar a talhar muito o que é o relatório, mas o que significa o quê? Significa que o regulamento, de alguma maneira, mesmo com estas multas pesadas, se calhar ainda não conseguiu criar aquele envolvimento das empresas e das pessoas. Mas as pessoas seria expectável que não conseguisse chegar lá com muita facilidade, porque nós acabamos por falar do RGPD enquanto individuais, pelo facto de estarmos a trabalhar em empresas que estão obrigadas a respeitar o RGPD. Lá está, os nossos filhos e as pessoas que ainda estão na escola, etc., não passam por este tipo de educação, não é? Mas vemos ali que há muita matéria ali que não está ainda assimilada dentro das organizações a matéria da RGPD. E o que é que isto provoca? Provoca que, se calhar, a forma como nós estamos a escrever os regulamentos não é aquela que faz um maior enforcing das práticas, para garantir que, na realidade, depois no terreno, existe uma preocupação, de facto, de seguir o regulamento. Ou seja, eu até conheço casos de empresas portuguesas, não são pequenas empresas, que ignoraram o RGPD. E, portanto, o RGPD e estes regulamentos todos têm uma característica, que só no caso de haver uma denúncia ou haver um incidente relacionado com uma prática que não foi executada via RGPD, é que há lugar a um penalti, não é? E, portanto, se não acontecer nunca nada, e pode acontecer, de facto, nunca aconteça nada, porque as empresas, de alguma maneira, podem ter algumas práticas internas que, de alguma maneira, também permitia proteger, de alguma maneira, isso significa que essa empresa, na realidade, pode passar completamente ao lado do RGPD e não alterar práticas nenhumas de acordo com o regulamento. Deixo-me só dar aqui um exemplo muito interessante de um relatório da McKinsey que para eu dar, se quiserem pesquisar, chama-se Why Digital Trust Truly Matters, que é um bocadinho o estado da arte em relação àquilo que é a consciência coletiva em relação a matérias de privacidade. Este estudo, penso que aconteceu em 2022, envolveu 1.300 empresas, 3.000 consumidores dessas mesmas empresas. E o engraçado que conclui várias coisas, eu vou dar aqui dois números que são interessantes. 70% dos consumidores confiam naquelas empresas, em matéria de privacidade de dados. E quando foram perguntar às empresas, 57% dos executivos dessas empresas declararam que já tinham tido um problema de falhas, de perda de dados, por qualquer razão. O que é que isso significa? Significa que vivemos num estado de graça. Porque nós sabemos que a confiança e a falta dela é uma coisa cíclica, não é? E, portanto, nós temos que, de facto, percepcionar que hoje a sociedade em geral está muito consumidora do espaço digital, mas, de alguma maneira, estas coisas podem reverter-se, não é? E nós sabemos que o espaço digital realmente cria aqui algumas oportunidades interessantes do ponto de vista da sociedade, algumas não, bastantes, não é? Mas se isto se inverter por falta de confiança, as coisas podem ser prejudiciais a todo este setor que, de alguma maneira, representa estes tais 15,5% do produto interno bruto mundial. E, portanto, eu não estou muito certo, respondendo à sua pergunta, que exista uma grande consciência tanto da sociedade como das empresas, que a matéria da privacidade tem que ser levada muito mais a sério. Não é? E, portanto, nós, se calhar, nas empresas, por via daquilo que foi, enfim, o conhecimento do regulamento, fizemos esforços, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas disso. A consciência aumentou. A questão é que consciência não é competência. Pois. E, portanto, quando nós estamos a falar de adquirir práticas e garantir que temos processos e que temos tecnologias que vão mesmo à procura disto de uma forma muito séria, e que olham para o regulamento cada vez que eu tenho que tomar uma decisão e tenho que envolver, por exemplo, os encarregados de proteção de dados, quando tenho que ter encarregados de proteção de dados, para tomar estas decisões, é uma das matérias que esse relatório fala. E já agora deixe-me dizer que aquilo que este Coordinating Enforcement Framework
vai fazer em 2023 é perceber precisamente o papel dos encarregados de proteção de dados, Sim. porque ao que parece nesse relatório, mostra-se claramente que eles não estão em jogo. O que significa que é uma falha grave, do ponto de vista do próprio regulamento. É Aquilo porque não está é muito claro no regulamento, de facto, o que é isso do encarregado de proteção de dados e quem é que tem, quem é que não tem, quem é que deve ter ou quem é que não deve ter. Exatamente. Portanto, eu diria que, para resumir, a consciência coletiva penso que existe, mas lá está, a competência coletiva não sei se é uma coisa que esteja devidamente endereçada. Ainda há esforços aqui para fazer. Sim, senhora. Eu acho que então podemos pegar exatamente nesse ponto, porque vejo aqui, se calhar, eventualmente dois tipos de resposta ou duas abordagens. E a primeira é no caso das empresas. Porquê que tu achas, Roberto, ou seja, quais são as principais dificuldades, de facto, desta implementação? Porque as empresas, de facto, a partir de 2018 preocuparam-se com isso, a maior parte delas, diria eu, as grandes todas, implementaram procedimentos, desenharam processos, deram formação aos colaboradores todos, fizeram tudo o que o regulamento obriga. Mas, na prática, e concluindo também com este relatório que acabámos de ouvir, é quase como ainda não está totalmente a funcionar. Portanto, do ponto de vista interno das empresas, e no teu caso mais até do IT, não é? O que é que está a falhar? Ou quais são as principais dificuldades? Certo. Ora bem, estava a ouvir com muita atenção a exposição do Raul, que eu concordo 100% com a mesma. Se nós olharmos pelo prisma do IT, mas podemos também olhar para o prisma da empresa como um todo. Muitas vezes nós pretendemos ou temos a ambição, nossa organização, nossa sociedade, não é? Que nós, apenas pela aquisição de sistemas e soluções, de um projeto tecnológico, resolvemos os problemas todos, o que acho que é o início do problema. Não é? Porque, efetivamente, como disse agora a Marta, estes projetos são tomados muito a sério pelas organizações, são efetivamente implementados, o IT quase sempre envolvido neste tipo de iniciativas, implementa-se os tais procedimentos, implementa-se a tal tecnologia, faz eventualmente uma formação ou outra junto das equipas, mas depois, como o Raul diz, depois afinal a coisa não funciona 100%. Também não diria que não funciona, mas não funciona 100%. E este leva-nos àquilo, aqui temos que repensar como é que se devem abordar este tipo de problemas, que, na minha opinião, não é um problema tecnológico. Okay? É um problema da organização, da sociedade. Às vezes podemos, eventualmente, mais à frente, falar do espectro fora da empresa, mas que é importante, e falamos há pouco do Data Protection Officer, tem que ser visto e discutido num contexto mais amplo. Okay? Ou seja, efetivamente, falamos há pouco do equilíbrio e a forma de não, de alguma forma, paralisar a empresa, neste caso. Ou seja, o que importa implementar de acordo com a regulação que, mais uma vez, proteja os direitos de cada um dos nossos clientes, não é? Neste caso dos clientes ou dos colaboradores, mas, por outro lado, também não paralisa a organização. Então, ali temos que entrar numa discussão ampla que envolve a área jurídica, temos que envolver as áreas de negócio, neste caso, que diretamente dialoga com o seu cliente, quem efetua trabalhos cooperativos e, efetivamente, o IT. E é só neste conjunto, nesta riqueza da discussão, encontram-se efetivamente soluções, mais uma vez que não são exclusivamente tecnológicas, para passar à ação. Okay? Por isso, eu diria que a abordagem tem que passar por aqui, e as empresas já estão efetivamente a repensar o tema. Não é por acaso que o Data Protection Officer não deverá estar incluído dentro de uma direção da IT, tem que ser uma área independente com uma visão própria para efetivamente aumentar o espectro de atuação. E por esta razão, porque é boa prática que o CISO também não deve responder diretamente à direção da IT, para efetivamente ter mais uma visão, mais um prisma de visão diferente, okay? Para efetivamente em conjunto depois encontrarmos a melhor solução para responder a estas regulações. Dar também a nota que, e o Raul deu nota disto, é que as regulações estão em evolução, em constante evolução, e as empresas poderão não estar sempre capacitadas para responder de uma forma atempada a estes novos desafios. Okay? Por isso, ali é uma questão de capacidade interna, falamos há pouco, capacidade efetivamente para reagir, tem a ver também com investimentos necessários, por isso ali poderá haver situações onde efetivamente o tempo de reação das empresas poderá não ser desejável face àquilo que é o regulador, neste caso, nos Certo.
E agora, Raul, do ponto de vista, não de tantas empresas, mas da população em geral, ou do cidadão comum, de que forma é que acha que, ou que mais será preciso fazer, ou de que forma é que os governos, políticas de sensibilização, ou de que forma é que os governos podem ajudar a sensibilizar a população mais acerca destes temas? Porque, no fundo, a visão das empresas é uma, estão de facto a fazer coisas, mas poderá não ser suficiente, mas estão. No seio dos cidadãos é muito à base do conhecimento de cada um, não é? E das histórias que se vai ouvindo do colega que aconteceu isto ou isto. Mas de que forma é que vê que os governos podem agir para, no fundo, disseminar melhor esta informação? Bem, nós temos sempre aquela coisa que os governos têm que conseguir fazer tudo. Não é? E que, enfim, se o governo não fizer, tipicamente não acontece nada. Mas a verdade é que a sociedade já não funciona assim. Embora, neste caso, eu diria que, enfim, eu acho que há uma realidade em matéria de cibersegurança, por exemplo, que antes do aparecimento do Centro Nacional de Cibersegurança e depois do aparecimento do Centro Nacional de Cibersegurança, nós temos uma autoridade competente que tem imensos recursos para dar ao cidadão, até em termos formativos, que podem ser utilizados pelas escolas, por exemplo, fazer entrar isso nos currículos das próprias escolas, mas que muitas pessoas neste momento, inclusivamente, já usaram, portanto, são conhecidos, têm vindo a ser divulgados. Nós podemos dizer assim, podem ser mais divulgados, não é? Aquela coisa do tenham cuidado com quem entra lá em casa, com quem convida para entrar lá em casa. Portanto, é um exemplo disso mesmo, é um mídia televisivo, tem muito a ver com isso, não é? Quer dizer, nós podemos investir mais na comunicação, e acho que se deve investir mais na comunicação dessa matéria, mas na realidade, quer dizer, já existem um conjunto de práticas e um conjunto de ferramentas que estão disponíveis para o utilizador final, para de alguma maneira melhor se preparar para um conjunto destes desafios, seja para a utilização, como é que ele utiliza o e-mail, seja perceber o que é spam, saber o que é phishing, o que é mishing, estas coisas todas. No fim do dia já todos os utilizadores, de alguma maneira, podem estar sujeitos e de alguma maneira também acabam por ter ali a capacidade de perceber o que é que as coisas são. É óbvio que, enfim, a articulação aqui com a área da educação propriamente dita, fazer entrar isto nos conteúdos das próprias escolas, provavelmente não é uma coisa muito fácil, porque as próprias pessoas também têm, mas estes são recursos que estão online, que podem ser usados nas escolas, por toda a gente, etc. Nós também podemos fazer esse tipo de trabalho com os nossos filhos em casa, não é? Quer dizer, claro, os recursos são disponíveis, não é? E, portanto, há aqui matérias, eu diria que a parte em que o Centro Nacional de Cibersegurança vai fazendo aquilo que deve fazer, isso acho que está muito bem conseguido. Por isso é que eu digo que acho que há uma realidade, um antes e um depois. Obviamente que a comunicação nunca chega. Sim. A comunicação nunca chega, porque nós achamos sempre que não... Mas, enfim, mas de alguma maneira há muita comunicação. Neste momento já há muita comunicação e nós de alguma maneira temos as ferramentas disponíveis para conseguir fazer chegar estas abordagens às pessoas. Nós também temos política pública, quando a estrutura de missão Portugal Digital foi criada, endereçámos um pilar inteiro, que é o primeiro pilar, precisamente a área da literacia digital, ou seja, isto não é só um tema de perceber o que é que são práticas que têm a ver com a área da privacidade e segurança, não é? Portugal, tipicamente, naquilo que são os indicadores do DESI, do Digital Economic Society Index, tinham um valor abaixo da média da União Europeia no que diz respeito a competências e a skills na área digital, e, portanto, esse pilar vai muito interessar isso. E, repare, vai muito interessar isso com medidas que vão para as escolas, certo, com medidas que vão para os jovens, com medidas que vão para quem está empregado, com medidas que vão especificamente para a nossa comunidade mais idosa, que tem um conjunto de cursos disponíveis. Nós temos muito material disponível no nosso site, em termos na estrutura de missão Portugal Digital, que é o site portugaldigital.gov.pt, que no âmbito do Pilar 1 mostra uma imensidão de programas para as pessoas e para as empresas, de uma forma geral, que têm muito a ver com literacia digital, onde a área da cibersegurança e da privacidade também estão lá colocadas em primeiro plano. Portanto, não é, eu diria que não é por falta até de comunicação, porque nós temos sido muito intensos, não é? Eu acho que, enfim, as pessoas, porventura, lá está, é aquela questão da consciência e da competência, não é? As pessoas têm vindo, a consciência aparece primeiro.
Certo. A consciência tem vindo a aumentar e acho que só quando nos toca um bocadinho, às vezes, é que nós trancas à porta, como é que se diz? Casa roubada, trancas à porta, não é? É que se calhar acordamos um bocadinho, se calhar tenho que fazer aqui mesmo qualquer coisa para evitar aqui um dano maior. Mas, quer dizer, isto é sempre um problema, como é que nós olhamos para a educação de uma forma um bocadinho mais holística, não é? Não há uma solução à vista. A comunicação é, sem dúvida, algo que é extremamente relevante e que, enfim, eu diria que investir em comunicação na área da política pública e na área daquilo que até são algumas práticas, alguns organismos que são associados àquilo que é a administração do setor público, faz sempre sentido. Porque, historicamente, nós não somos... Portugal não é um bom comunicador nesta matéria. Okay? Aliás, a criação de uma estrutura de emissão Portugal Digital tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a capacidade de se comunicar a política pública para o mercado. E eu imagino que tenha chegado a muita gente, mas muitas das vezes, se calhar, também dou com pessoas, mas isso é o quê? E já passaram 3 anos. Pois, certo. Desde que e não é, só não fomos para a televisão porque não tínhamos dinheiro, não é? Porque na realidade, quer dizer, batemos, olha, eventos aqui na EDC e noutros espaços onde estivemos, onde tipicamente se difunde matérias relativas ao digital, tivemos sempre muito presentes. Pois. Eu também diria que o tempo vai ajudar muito nisto, não é? Porque as gerações mais novas trazem estas competências natas, não é? Praticamente. Ou muitas trazem. E, portanto, acho que o tempo vai acabar com o tempo vai se resolver. Mas há aqui este intermédio, de facto, que acho que é preciso endereçar. E a pergunta que te faço a ti agora, Roberto, é... A verdade é que nós já temos todos muito mais cuidado com os nossos dados, nós sabemos que não devemos pôr determinados dados em determinadas aplicações, em sites, etc. Mas a verdade é que os problemas continuam a acontecer, não é? O phishing continua a aumentar e mais do que isso, a percentagem de sucesso do phishing continua elevadíssima. E comentava há pouco, quando estávamos a falar, eu própria, que ando no meio destes temas, fui apanhada no outro dia num caso destes. Qual é que é, pegando nesta questão da literacia, achas que está relacionada esta questão da literacia com a questão de nós todos irmos sendo apanhados? Achas que é mais uma questão de eles são muito inteligentes, os cibernautas, os hackers são muito inteligentes e fazem coisas que nós não estamos à espera e nós somos sempre apanhados, ou seja, estamos sempre atrás do prejuízo. Como é que tu achas que nós conseguimos, pelo menos, minimizar ou resolver, como sociedade e até como as empresas? Porque, no fundo, é a mesma coisa, somos todos alvo de phishing, smishing e todos os ishings que vêm por aí. Qual é que é a tua visão aqui sobre estes temas mais tecnológicos? Se eu soubesse, diria logo. Vamos lá ver. Os dados que possuímos, nós como empresa, demonstram que efetivamente é tipo aquela corrida cão e gato, não é? Ou gato e rato, como podemos dizer. Nós aumentamos constantemente os mecanismos de proteção, ok? Portanto, temos de bloqueio de sites maliciosos, de controles adicionais, de mais mecanismos para proteger o perímetro. Mas os dados também demonstram que o número de ataques também aumenta, e aumenta de uma forma exponencial. Ou seja, os ataques não são todos sucedidos, aliás, muito poucos são sucedidos, mas que efetivamente a nossa superfície de ataque é cada vez mais exposta com a própria internet, a própria rede externa. Em termos das pessoas e do comportamento das pessoas, também, pelo menos os dados que possuímos na nossa empresa, demonstram que não é efetivamente um agravamento, mas também não uma melhoria, se nós olharmos para a percentagem de situações que efetivamente as pessoas entraram dentro de uma fraude. Ou seja, as pessoas também aprendem, isso é a parte boa, não é? Também andam a aprender. Então, como estava a dizer há pouco, verificamos que os ataques aumentam, mas as pessoas também aprendem. Então, em média, podemos, pelo menos até a data, ver que a percentagem de sucesso, se queremos utilizar outra métrica, o dano causado não tem aumentado ao longo dos anos. Okay? Isto, normalmente, não nos deve fazer descansar. E tocando um bocado na pergunta da Marta, o que podemos fazer diferente é, eu diria, continuar a investir na comunicação e na sensibilização, e concordo plenamente com o Governo pode ajudar, mas cabe a cada um de nós, a sociedade em si, em reagir, ok?
As organizações são obrigadas, pelo menos na minha opinião, são obrigadas a fazer este trabalho dentro da sua empresa. Nós, por exemplo, temos um conjunto de grupos que efetuam de uma forma regular alguns ataques simulados de phishing e tenho que admitir, não tenho vergonha nenhuma, que também eu já caí um ataque phishing simulado da empresa, porque estava bem feito, mas efetivamente eu também andava distraído. Não é? E é importante continuar com isto. Mas também dar nota que também não vejo um quadro tão negro. Se nós olharmos bem, olhando do risco de uma forma mais generalizada, há uns 20, 30, 40 anos atrás já andámos num carro sem cintos, não é? E com os miúdos já de saltitar dentro do carro. Eu, pelo menos, estava atrás do carro e os meus pais pediam para eu estar quieto. Era um risco enorme, mas na altura não havia consciencialização e não havia tecnologia eventualmente suficiente, não é? E fomos mitigando. E na internet e o risco subjacente também, as tecnologias melhoram, okay? Mas também as pessoas são cada vez mais proficientes para poder reagir a determinados alertas. E falando, não sei se vais colocar esta pergunta, se nós olharmos para a geração mais jovem dos nossos filhos, eles já nascem neste contexto. Nós só tínhamos que aprender o que é essa coisa do ciberrisco. Quando era criança não havia ciberrisco. Não é? Nós filhos já sabem o que é o ciberrisco, já sabem o que é perder um credencial, já sabem o que é introduzir dados que não deviam se introduzir. Às vezes falham, como todos nós, são penalizados pela falha e depois aprendem. O que nós queremos, todos nós, é tentar fazer com que a falha não se traduz num prejuízo grande, não é? Por isso eu diria, só para concluir, que é a tal luta constante entre o cibercriminoso ou mal-intencionado e a sociedade, com a ajuda do governo, não é? Para tentarmos manter esse equilíbrio. Eu não acredito, e não sou pessimista por natureza, mas não acredito que alguma vez vamos conseguir eliminar por completo os riscos subjacentes a isso. O phishing, as métricas mostram os phishing, o rácio de sucesso manteve-se mais ou menos constante nos últimos anos. Só agora a comunicação social está a falar muito disto, mas há 5 anos já havia phishing. Por isso não parece que é uma novidade, mas não é. Por isso eu acho que a ilusão de nós vamos estar 100% seguros não vai acontecer. Como também nos carros com os airbags e com os cintos de segurança, vai continuar a haver mortalidade das estradas. Por isso temos que continuar a ser cautelosos em como conduzimos, não é? Claro. Depois, mais uma vez, o tempo depois também há de acabar por resolver. Eu gostava de pegar agora na previsão daqui da IDC, porque acho que a IDC estima que até ao final de 2024, 35 das empresas vão contratar, vão criar uma nova função e recrutar novas competências e recrutar, no fundo, um engenheiro de privacidade para endereçar os temas do Privacy by Design, que é um dos temas abordados no RGPD e bastante relevante. Basicamente, que é o que diz que qualquer coisa que uma empresa faça deve pensar antes nos impactos que pode ter, eventualmente, na privacidade. O que é bom senso, aliás, o RGPD, se lermos assim com calma, é bom senso. Esta competência nova, esta função nova, a pergunta que faço é, assim como há pouco falámos do encarregado de proteção de dados, ou eventualmente um auditor de dados pessoais, ou até este engenheiro de privacidade, até que ponto é que o facto das empresas terem isto nas suas estruturas organizacionais se gera a tal confiança e a tal transparência para o mercado e para os seus consumidores, e se acha que os consumidores vão ficar mais descansados sabendo que as empresas têm estas estruturas montadas? Assim, eu diria que gera indiretamente, porque uma empresa que seja mais capacitada em termos de recursos humanos para determinadas funções críticas acaba por ter resultados à partida, não é? Tendenciosamente vai ter resultados melhores e, portanto, resultados melhores na matéria de privacidade é menos burburum à volta da marca da empresa, não é? No mercado. Isso, de alguma maneira, gera alguma confiança. Mas eu penso que não chega. É preciso mais. E aqui o ser preciso mais é o quê? É mostrar que as empresas fizeram, de facto, esse esforço para conseguirem ir à procura das melhores práticas. E esta parte aqui é muito importante, estar presente em quase todos os regulamentos, que é, no fim do dia, como é que eu me certifico
nestas práticas. A maior parte destes regulamentos europeus tem uma boa dose de certificação pensada. E aqui aparecem novas oportunidades até de negócio e aparecem definitivamente também novas profissões. O RGPD já tinha, o regulamento que irá sair na área de inteligência artificial também tem. Enfim, uma coisa é eu ter as práticas e depois ter os penaltis no fim, mas aqui no intermeio eu posso ter aqui processos de certificação. E estes processos de certificação devem ser endereçados. Eu penso que é a melhor maneira das empresas mostrarem ao mercado que se preocuparam de facto com aquilo e que até se certificaram em qualquer, diria, normativo técnico que esteja relacionado com um ou mais regulamentos. Nós fizemos isso em termos nesta área da catalisação que eu represento aqui, criámos aquilo que é o conceito de selo de maturidade digital. O que é isto? É um selo, é uma medida única na Europa, é um selo que afere a maturidade digital das organizações, em 4 grandes dimensões: na cibersegurança, na acessibilidade, na sustentabilidade e na privacidade e proteção de dados, com vários parceiros, ou seja, como é que isto funciona? Integramos isto dentro do sistema português de qualidade, portanto significa que cada uma destas dimensões tem um parceiro que integrou as comissões técnicas com o Instituto Português de Qualidade para criar aquilo que é o normativo. No caso da cibersegurança foi naturalmente o Centro Nacional de Cibersegurança, no caso da proteção de dados a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no caso da sustentabilidade é a EDGAI, a Direção-Geral das Atividades Económicas, e no caso da acessibilidade é a AMA, que tem uma vasta experiência e já tem lei, inclusivamente para a área do setor público, especificamente para a área da acessibilidade. Portanto, cada uma destas dimensões resulta numa certificação. Essa certificação tem 3 níveis, bronze, prata e ouro, e vai mostrar até que ponto é que dentro daquele normativo aquela empresa se preparou para aquele tema. Quando tiver as 4 dimensões, obtém o 5º selo, que é o selo da maturidade digital, que também ele é um bronze, prata, ouro. Isto é uma maneira que eu penso, e nós vamos tentar apostar mais nisto em termos de política pública, em relação aos outros regulamentos todos que para aí estejam a vir. Pelo menos foi um dos objetivos que eu lancei numa segunda versão de uma possível futura estratégia para a área digital, porque eu acho que isto é uma maneira das empresas não só se prepararem em relação aos regulamentos, de uma forma um bocadinho mais estruturada, como mostrarem que se prepararam. E isto sim, permite mostrar de alguma maneira ao mercado que eu fiz um percurso, ou seja, não é aquela coisa só, está o regulamento e eu respeito o regulamento, não. Eu fiz o percurso, pus-me à prova com uma certificadora e passei na prova. E estou a dizer ao mercado que eu sou isto. E quando o consumidor compara aquela empresa que tem aquele selo com uma outra empresa que não tem aquele selo, tipicamente, se calhar vai medir melhor com quem se quer relacionar. Não é? E, portanto, eu penso que com a imensidão de regulamentos na área digital que vão nascer no espaço europeu e que nos vão afetar, e alguns até com matérias que são complexas, por exemplo, este tema o tema do RGPD, que tem muito a ver com proteção de dados pessoais, existem outros regulamentos que têm muito a ver com dados também. Nós temos o Data Act, temos o Data Governance Act, que derivam um bocadinho daquilo que é a estratégia europeia para os dados e cujo objetivo é tornar os dados um verdadeiro ativo e, portanto, é monetizar os dados. E, portanto, é aqui um tema que é muito tricky, não é? Porque, ou seja, por um lado eu estou a tentar proteger os dados, mas depois também tenho aqui alguns regulamentos e incentivos a nível europeu de criar um mercado europeu para os dados. Exato. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que fracas interpretações disto tudo pode resultar em algumas coisas que são antagónicas. Já a construção dos próprios regulamentos não é nada fácil, porque nós temos que conseguir garantir que os regulamentos se respeitam uns aos outros. Não é? E, portanto, a Europa quer mesmo dinamizar o mercado de dados, precisamente para depois sustentar outro tipo de adoção tecnológica, como a inteligência artificial e tudo mais. Não é? E, portanto, é muito importante o desenvolvimento de competências dentro das empresas e mesmo fora das empresas, para prestar serviços às empresas, consultivos ou de certificação, de apoio à preparação para uma certificação. Tudo isto são zonas novas onde se espera que exista alguma mudança na geometria do mercado microeconómico à volta destes temas e que façam aparecer mesmo novos players no mercado, com novas ofertas, para ajudar as empresas a passar por isto tudo. Aquilo que eu acho que é mesmo importante é que as empresas tomem consciência que estes regulamentos vieram para ficar. Sim. E eles não vão desaparecer. Eu até sou da opinião que nós devíamos aligerar alguma coisa na área do RGPD.
Porque há pessoas que poderiam ser altamente beneficiadas se partilhassem dados, Certo. nomeadamente em alguns grupos societários a nível nacional e fora. Não é? E, de facto, estamos a perceber pior o que é que essas pessoas podem precisar. Não é? Claro que isto é sempre bem feito, e eu diria até que, enfim, esta versão do RGPD não será a última versão, como também já tive a oportunidade de escrever numa revista, porque há matérias ali que não são fáceis, ainda merecem, mas agora, quando entrarem os outros todos, e a mistura dos vários regulamentos, que não é nada pacífica já na própria interpretação dos regulamentos, eu tenho consciência que se nós não tivermos modelos de certificação para mostrar ao mercado que as empresas fizeram escolhas e que essas escolhas vão resultar em confiança no mercado, o mercado vai começar a ficar mais duvidoso em relação a estas coisas todas. Porque nós não vamos poder olhar para estes novos regulamentos da mesma maneira que olhamos para o RGPD, porque eles criam muitas oportunidades e nós, porventura, não estamos a aproveitar as oportunidades também. Ou seja, esta coisa do proibir e o obrigar, tipicamente, muitas vezes é visto como um entrave, não é? À inovação, e às vezes até não digo que não seja, mas também cria aqui muitas oportunidades novas de negócio e de reorganização de todo o ecossistema, que pode dar origem realmente a novas competências, ao desenvolvimento de novas competências e novas formas de mostrar ao consumidor final que espera lá que há aqui coisas que são interessantes. Por exemplo, no Data Governance Act há uma figura do altruísmo dos dados. Esta figura é muito interessante, os países nórdicos ali na zona da Suécia, Finlândia, etc., usam muito isto. O altruísmo dos dados permite que eu, como cidadão, ceda dados. Eu digo o que é que eu quero ceder. Claro. Como eu quero ceder os meus dados, que é uma figura que também está ali prevista no RGPD, mas muito pouco explorada, tipicamente, à partida, eu sei que é o que eu quero ceder, só tenho que ser respeitado nessas minhas decisões. Mas a partir desse momento, esses dados são passíveis de ser monetizados. Obviamente, devidamente anonimizados e tudo mais. Ou seja, repare, isto vai ser confuso, não é? Porque eu tenho realmente alguns regulamentos a tentar dar um bocadinho de estímulo ao mercado por esta via da regulamentação, que é sempre um bocado mais difícil, mas também tenho outros que são antagónicos nesta matéria. Portanto, nós temos de estar muito conscientes do que é que queremos fazer em relação a estes regulamentos todos. A área da certificação é uma área que acho que se vai desenvolver, porque eu acho que é a melhor forma, honestamente. O próprio, por exemplo, em matéria de cibersegurança, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança também desenvolveu mecânicas de certificação específicas, também introduzidas no sistema português de qualidade, especificamente para dar esta oportunidade às empresas de irem mais longe, mostrarem ao mercado que fizeram este percurso. Isto é extremamente fundamental. Para mim é muito importante. Aí fica depois a questão eu participei ajudei muitas empresas mais pequenas a lidar com o RGPD, e as empresas de menor dimensão, coitadas, não são capazes de interpretar e de implementar ou de perceber sequer, e algumas, então na economia portuguesa há aquelas empresas pequeninas familiares que estavam preocupadas porque ouviram dizer, ficaram em pânico e não sabiam o que fazer. Ao ouvirem mais regulamentações e até algumas eventualmente antagónicas, tem que se ter depois aqui um cuidado, não é? No seio empresarial, de clarificar de facto a quem é que é aplicável, a quem é que não é aplicável, quem é que de facto se deve preocupar com determinadas matérias. Eu penso que lembramos-nos todos, aqui, agora faço uma pergunta aberta, lembramos-nos todos que quando saiu o RGPD, as empresas entraram num pequeno pânico, já foi tardio, porque o RGPD tinha avisado que vinha aí, mas ainda assim entraram num pequeno pânico, todos nós recebemos milhares de e-mails a pedir consentimentos de coisas que nem era preciso haver consentimentos. Não sei até que ponto é que todas essas regulamentações que vêm e que fazem sentido, porque de facto é uma preocupação crescente de todos nós, até que ponto é que isso depois vai criar aqui uma disrupção grande nas empresas, nas grandes já estão habituadas a lidar com estas situações, mas as médias e as pequenas em Portugal podem ter aqui dificuldades sérias. Eu não vou prolongar muito, que eu já vi aqui Estamos ali, temos um minuto, é 30 segundos a cada. Mas muito rapidamente eu diria que as empresas, obviamente, estão bastante preocupadas, mas também estão a tomar isto a sério e estão a acompanhar. E, obviamente, a mensagem agora que o Google passou que estão a ser feito um conjunto de revisões, não quer dizer obrigatoriamente de aumentar a complexidade do esforço da parte das empresas. Inclusive, eu vi agora falar que algumas coisas vão ser aligeradas, ou seja, é ter o bom senso, manter o diálogo aberto com a CNCS, com as outras organizações, para efetivamente em conjunto montarmos aquilo que faça sentido para todos. Sim. Também muito rapidamente.
dizer que uma boa parte dos regulamentos, isto está escrito, não é só uma questão de opinião. Eu tinha esta opinião quando apareceu a RGPD e depois acabei por confirmar, lendo outros documentos na área, no espaço europeu. Muitos destes regulamentos têm como objetivo dar oportunidade, dentro do espaço europeu, ao desenvolvimento de algumas soluções por via das PMEs, e muito o mercado das PMEs, e atacar um bocadinho de frente aquilo que é o poder de mercado de algumas empresas, hyperscalers, etc., vem essencialmente do lado norte-americano. Isto está escrito e, portanto, não é aqui uma coisa que eu... mas a minha preocupação nos regulamentos é conseguir, e isto não é extremamente difícil, conseguir ter um regulamento que, de alguma maneira, vá estratificando aquilo que são as práticas para as grandes empresas. Imagine, atacar de frente uma Google, por exemplo, o Data Market Act, o Digital Market Act, é um regulamento que vai atacar plataformas, não é? E, portanto, e vai tentar regular espaços onde está a Google, onde estão muitos outros que são muito grandes, e, ao mesmo tempo, uma microempresa portuguesa, por exemplo, que se queira aventurar num espaço da criação de uma plataforma. Portanto, os próprios regulamentos têm medidas específicas consoante a dimensão do target a atingir, mas isto é muito difícil de fazer. Pois. E, portanto, às vezes pode não ser muito feliz a forma como os regulamentos Muito bem. vêm implementados. Mas, enfim, vamos ver. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigada, Roberto, obrigada, Raul, obrigada a todos. Ainda vão a tempo de almoçar. Obrigada. Obrigado.